Queria cumprimentar a nossa presidenta, senadora Ana Amélia, senadora pelo nosso querido Rio Grande do Sul, também o nosso presidente, nosso coautor dessa sessão especial, nosso senador Valdir Raupp, que acabou de fazer uso da palavra, o senador Elmário Mota e o senador Romero Jucá, que esteve por aqui, né? E dizer que é com muita alegria que eu estou aqui participando dessa 71ª sessão especial, né? Cumprimentando o nosso ministro superior do Tribunal Militar, senhor José Barroso Filho, o defensor público-geral da União, senhor Harman Tabosa de Moraes e Córdova. Conversei com ele ali, esse é um nome, um misto de hebraico com árabe, né? Muito importante a sua presença aqui, Harman. Queria cumprimentar também a presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, senhor Joaquim Neto, pela presença. O vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, senhora Michele Leite, quem tive o prazer de tomar um café um dia desse com todos os defensores públicos aqui do Distrito Federal. Sr. Harman acabar de me afirmar que os defensores públicos do DF hoje estão numa missão especial ali na rodoviária, onde passa por volta de 400 mil pessoas do Distrito Federal ao dia, né, numa missão exatamente fazendo a tarefa de bem atender o público, os direitos humanos e levar a justiça àqueles que têm dificuldade em obtê-la, né? Queria cumprimentar o presidente da Associação dos Fiscais Federais Agropecuários, senhor João Bosco Siqueira e Silva, né? Os fiscais agropecuários têm feito um trabalho extraordinário no Ministério da Agricultura, têm feito um trabalho assim de garantir realmente qualidade na nossa produção alimentícia do nosso país, e é muito importante a presença de Vossa Senhoria aqui nesse ato. Queria cumprimentar também o nosso representando aí o presidente da OAB Nacional, o senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho, conselheiro federal da OAB. Eu acho que a OAB é um órgão importante e a garantia, né, dos direitos jurídicos, né? E a senhora Helena Las Vasques Galante. As outras autoridades presentes, eu quero desejar um grande abraço a todos e cumprimentá-los em nome do Amadeu Alves Coelho Júnior, que estava comigo lá também nesse café da manhã com os defensores públicos aqui no DF. Ele é o nosso defensor público, assessor-chefe dos assuntos legislativos. O Amadeu está sempre contando com a gente aqui. Então, cumprimento todos os demais, cumprimentando aqui o nosso querido Amadeu. Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quase 30 anos após a promulgação da Constituinte Cidadã, permanece ainda a sensação de que temos dois países, um Brasil ideal e outro fundado na triste realidade. O vastíssimo conjunto de direitos outorgados pela nossa Carta Magna a todos os brasileiros constitui ainda, em muitos casos, privilégios de poucos. Por óbvio, este país obteve inúmeros avanços nos últimos anos, especialmente no que diz respeito aos direitos fundamentais. Infelizmente, no entanto, ainda estamos longe de garantir a todos os cidadãos brasileiros aquilo que os constituintes sabiamente pretenderam. Eis aí a importância da instituição que hoje homenageamos, a Defensoria Pública. Eu acho que até em nome do nosso memorável Ulisses Guimarães, da Constituinte Cidadã, tá certo? A quem eu parabenizo aqui muito, a nossa senadora Ana Amélia, o nosso senador Valdir Raupp. Se for possível, queria também ser signatário dessa homenagem, porque é de muita importância o trabalho que a Defensoria Pública faz para as pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. E nós, enquanto senadores da República, estamos aqui exatamente para defender direitos iguais aos desiguais, para que a gente possa realmente ter uma situação de vida melhor e mais humana. Como membro da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, não podia deixar de estar aqui presente, de estar fazendo essa homenagem, de estar participando desse importante ato realizado aí sobre a presidência da nossa senadora Ana Amélia. A viabilização de qualquer direito em tempos democráticos depende do acesso à justiça,
cabe a esse poder a medular tarefa de dirimir conflitos entre particulares e o poder público. Destaco aqui, porém, a busca de respostas para as omissões do governo no que diz respeito ao bem-estar da população. Educação, saúde e habitação, todos esses direitos, tantas vezes negligenciados, acabam sendo efetivados somente com apoio da justiça. E como pensar que as pessoas sem recurso financeiro teriam acesso ao sistema jurídico se não fosse exatamente por meio da Defensoria Pública? Estariam com situação muito complicada se não fosse exatamente a Defensoria Pública. Os defensores têm a honrosa tarefa de equalizar o acesso ao judiciário, caro Herman. Em últimas instâncias, tem, portanto, a função de assegurar a democracia e a efetivação do Estado de Direito. Todavia, apesar dessa nobre incumbência, os dados disponíveis mostram que a instituição que hoje homenageamos não tem sido valorizada da forma adequada, como precisa ser valorizada. Senhoras e senhores senadores, o mapa da Defensoria Pública no Brasil, lançado em 2013 pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, e pelo IPEA, mostra nada menos que 72% das comarcas brasileiras não contam com sequer um defensor público. Isso é um absurdo. Isso significa que em 1926, das 2.680 comarcas espalhadas para todo o país, os cidadãos mais humildes não têm garantido seu direito de acesso gratuito à justiça por um defensor público. Isso é muito ruim para a nossa classe menos favorecida e a gente precisa mudar essa situação. De acordo com a pesquisa, a Justiça conta com 11.835 magistrados, o que é importante, com 9.963 membros do Ministério Público, o que também é muito importante, mas, lamentavelmente, com apenas 5.054 defensores públicos na primeira e na segunda instância. A diferença é gritante. Além disso, dos 8.489 cargos de defensor público criados no Brasil, mais de 40% ainda estão vagos. Isso é muita coisa. Já os cargos preenchidos contam em muitos casos com profissionais sobrecarregados, que atuam concomitantemente em comarcas diferentes e têm pouco tempo para se especializar em uma área do direito. Então, os menos favorecidos precisam ser vistos. Para isso, precisamos, senador Romero, o senhor que é uma pessoa com grande atuação nessa casa, a ajudar, de fato, equipar a Defensoria Pública com os profissionais adequados para defender a classe menos favorecida da nossa população. Né? A situação em si já é grave. Torna-se pior quando nos damos conta de que não cabe aos defensores públicos somente a atuação em juízo. De acordo com a Lei Complementar número 80, de 1994, esses profissionais devem também prestar orientação jurídica, promover a solução extrajudicial de litígios e difundir o conhecimento sobre direitos humanos, representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, entre tantas outras atribuições. Então, quer dizer, os direitos humanos desse país precisam ser melhor valorados, precisam ser realmente vistos, com o cuidado que nós precisamos ter. Como os senhores creem que são executadas essas tarefas, dada a comprovada falta de pessoal enfrentada pela instituição? Muito difícil, que com as pessoas sobrecarregadas, não podendo ter o tempo necessário para se especializar em certas áreas do direito que são muito específicas, realmente complica a questão de bem defender o nosso menos favorecido da sociedade. E o meu mandato, como servidor público concursado que sou, é para defender o menos favorecido da sociedade. Tá certo? Então, eu acho que a senadora Ana Amélia, que o senador Raup, todos os senadores aqui presentes, vossas senhorias,
estão de parabéns pelo trabalho extraordinário que faz em prol da camada menos favorecida da sociedade. Me dá orgulho de termos servidor público que estão aqui para fazer o equilíbrio entre o privado e o Estado, e o povo, entre o povo e o Estado, de uma forma muito importante para a nossa sociedade, que é exatamente defender o lado mais frágil da nossa sociedade. Então, isso é muito importante para nós. Nobres colegas, eu tenho a sorte de viver em uma das poucas unidades da federação em que não há déficit de defensores públicos, quer dizer, pelo menos está mais ou menos equacionado. Considerando uma faixa ideal, que a nossa querida senadora Ana Amélia colocou aqui, de 10 mil pessoas para cada defensor, e eu coloquei aqui 15 mil, né, quando indo além, 50% a mais, pessoas com rendimento de até 3 salários mínimos para cada defensor público, apenas se salva o Distrito Federal, Roraima, o Acre, Paraíba, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Por incrível que pareça, os novos estados, os mais novos da nação brasileira, né? Todos os outros estados têm menos defensores do que o necessário. São Paulo e Minas, por exemplo, apresenta déficit de 1.489 em São Paulo e 553 defensores, respectivamente, em Minas Gerais. Então, quer dizer, a situação de dois estados grandes e ricos da nação demonstra a dificuldade que nós estamos vivendo nessa área. Precisamos estar muito atentos para este problema. Senhora Presidente, não é por acaso que no dia 19 de maio foi eleito o Dia da Defensoria Pública no Brasil. Estamos aqui exatamente por causa dessa importante data. A data é uma deferência a Santo Ivo, advogado francês de família nobre, dedicada à defesa dos pobres, como católico, como uma pessoa que defende a família, como uma pessoa que defende os menos favorecidos. Eu não tenho dúvida de dizer, claro, é fundamental esse legado que Santo Ivo nos trouxe e nos deixou para defender aqueles menos favorecidos da nossa sociedade. Santo Ivo chegou a deixar a carreira jurídica para exercer o sacerdócio, tamanho o devotamento à causa. Ele genuinamente acreditava que a imparcialidade poderia ser instrumento de mudança social. E é. Por isso é que a gente precisa ter essa imparcialidade para defender aqueles que não têm dinheiro para pagar um advogado, né? Esse mesmo espírito de doação e crença no papel da justiça para a diminuição das desigualdades está presente entre a grande maioria dos defensores públicos deste país. E é exatamente por isso que eu estou aqui, sendo solidário aos meus colegas, servidores públicos federais, né? Eu sou servidor público do MPOG, e eu sei o que é ser servidor público nesse país e a importância que isso representa, né? Cabe, portanto, ao Estado oferecer condições apropriadas para que a Defensoria Pública desenvolva com excelência seu valoroso trabalho. Para isso, eu quero fazer um apelo ao nosso ministro, Nelson Barbosa, uma pessoa sensível, uma pessoa que sabe a importância do nosso país, uma pessoa valorosa, que precisa receber o nosso defensor da União, Harman, dialogar sobre a questão, defender que essa carreira possa ser equipada com os profissionais que preenchem as suas vagas, possa ser valorizadas, possa ter realmente uma similaridade em todo o país. Não dá para ter defensor num lugar ganhando um valor e defensor em outro lugar ganhando outro valor. Nós precisamos ter uma carreira unificada, com valor similar, né, que dê condições de equiparação junto ao Ministério Público, junto à magistratura, para que esse importante setor da nossa sociedade possa defender cada vez mais, com mais qualidade, os nossos mais humildes da sociedade. É com essas palavras, senhora Presidente, senhor senador Valdir Raupp, senhor senador Romero, senhor senador Telmário Mota e demais membros desta mesa e desse plenário, que me despeço de todos vocês, deixando claro que o gabinete 22 da ala Teotônio Vilela, que é o meu gabinete de senador da República pelo Distrito Federal, está aberto a todos os senhores para defender o servidor público, para defender o nosso justo direito e para defender a justiça
àqueles que mais precisam, que são exatamente a camada menos favorecida da sociedade. Muito obrigado, um abraço grande, conte com a gente, estamos juntos nessa luta. Muito obrigado.